amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que a Trindade Santa esteja conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vimos no estudo passado que Jacó e Labão já não estavam mais se entendendo direito. Labão coloca um salário para Jacó. Jacó, como pagamento, escolhe a exceção dos carneiros e das cabras e só nasce a exceção. Não nasce a regra. Sabe quando só dá a exceção? Aconteceu. E a gente viu que é por presença de Deus junto de Jacó. E aí ele foge. E ao fugir, sem falar nada para o seu sogro, levando as filhas de Labão e os netos de Labão, Raquel rouba-lhe os seus ídolos domésticos. Pequenos bonequinhos que representavam as divindades que protegiam a tenda e a família, o rebanho. Do capítulo 31, versículo 22 até o 32, versículo 3, nós temos essa perseguição de Labão, que 3 dias depois percebe assim, opa, Jacó não está mais aqui, ele deu no pé. E aí ele percebe também que seus ídolos domésticos tinham sido roubados. E ele junta os seus irmãos, mais um grupo, e persegue Jacó, alcançando-o 7 dias depois. Jacó estava na planície do Neguebe e Labão fica nas montanhas de Galaade. Isso já no versículo 24 e 25. Do 26 ao 28, nós temos uma acusação muito grave de Labão contra Jacó. Vejamos. Labão disse a Jacó: "Que fizeste, enganando meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste em vez de me advertir, para que eu me despedisse na alegria, com cânticos com tamborins e liras? Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Verdadeiramente agistes como um insensato. Poderia causar-te dano, mas o Deus de teu pai, na noite passada, me disse isto: guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Agora que já partistes, uma vez que tinha tanta saudade da casa de teu pai, por que roubastes meus deuses?" Opa, isso é muito sério. E aí, Jacó fica assim, opa, eu parti por causa disso, e faz o seguinte: com quem tiver os seus deuses, essa pessoa será morta. E Labão começa a procurar. Quando você olha do versículo 31, do capítulo 31, até o versículo 35, você vai ter essa busca de Labão pelos seus ídolos domésticos. Até que ele encontra a sua filha Raquel sentada, e ela senta em cima numa cela, e senta em cima dos seus ídolos e fala: eu estou menstruada, então não posso sair daqui, estou com aquilo que é próprio de mulher. E Jacó vai ficar muito bravo porque Labão não encontra seus ídolos. E aí nós vamos ter do capítulo 31, 43 até o 32, 3, um tratado entre Jacó e Labão, separando. Olha, você vai lá junto da terra dos teus pais, eu volto para minhas terras e nós não vamos mais brigar por causa disso. Isso daí é importante. A separação, a volta de Jacó, a volta de Labão para sua terra. Mas uma pergunta fica. A nossa matriarca da fé, Raquel, ela tinha ídolos domésticos? Ela roubou os ídolos, ou seja, a religião do seu pai, e trouxe para junto do outro patriarca, de Isaac? Nós vamos ter que entender um pouquinho isso daí. Porque naquele tempo, gente, nós não podemos pensar com o monoteísmo de hoje. Eles estão no início da revelação de Deus, e nesse início de revelação existem muitas divindades. Então Labão tinha muitas divindades, assim como Abraão. Abraão, ele está no início da revelação. Lembra do sacrifício? Segundo as tradições e os costumes, a divindade Moloque exigia que o primeiro filho legítimo do casal fosse sacrificado e que as cinzas dessa criança fossem enterradas e em cima construída uma casa. E aí todo mundo fala assim: Deus testou. Nós sabemos que naquele tempo o monoteísmo não era comum. O comum era o politeísmo.
E aqui nós temos uma demonstração de politeísmo. Jacó, quando do sonho, ele fala assim: se eu fizer tudo isso e voltar ileso, você será o meu Deus. Significa que tinha outros. Moisés, muito à frente, nós estamos aqui em 1900 a.C., Moisés está em 1200, 700 anos depois, ele vai perguntar assim: mas em nome de qual Deus eu devo dizer ao faraó? Ou seja, ele acreditava em muitos, porque era o comum daquele momento. Vem aqui, pessoal, vamos olhar bem. Hoje a gente fala do Deus da Bíblia, mas todo mundo fala do Deus da Bíblia do mesmo jeito? Quando alguém fala que o Deus da Bíblia vai me vingar e matar o inimigo em nome de Deus, será que é o mesmo Deus que nós estamos falando? Nós temos que entender que Raquel, dentro do seu universo familiar, cultuava muitos deuses e acreditava em muitos deuses. A isso nós chamamos politeísmo, poli, muitos, teísmo, acreditar, e polilatria. Poli, muito, latria, cultuar. Acreditava em muitos deuses e cultuava muitos deuses. O que vai acontecer gradativamente é você acreditar em muitos deuses e você ter um Deus principal para você cultuar. É assim que Jacó fala: você será o meu Deus. Ou seja, o meu Deus principal de culto. Entre Deus ir assumindo gradativamente cada vez mais o culto e as pessoas chegarem a acreditar na existência de um só Deus, nós temos uma longa caminhada. O povo de Deus vai percorrendo isso. E quando você pega o profeta Jeremias, ele ainda vai falar: tudo isso está acontecendo porque vocês estão ainda cozinhando bolos para Axera. E aí o povo fala: mas é Axera que está nos protegendo. Tá? O exílio da Babilônia foi em 586 a.C. e isso está acontecendo nesse momento. Aí depois do exílio da Babilônia, o monoteísmo passa a ser algo muito forte. Marca dos judeus, acreditar em um só Deus. E para nós cristãos? Bom, acreditamos num único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mistério, mas um único Deus. Então, quando a gente pega bem certinho, Raquel acreditava em muitos deuses, cultuava muitos deuses, e ao vir embora, perceberam o que o pai dela estava fazendo com o marido, rouba-lhe as divindades domésticas e leva para com ela, para lá ela cultuar as divindades que ela já cultuava na terra do seu pai. O que tem de estranho disso, gente? Nada. É o processo de caminhada de alguém que vai assumindo a fé. Como você, que não tem religião nenhuma, e tá tudo bem, e na outra vida, quer dizer, na outra vida, eu quero nascer homem. Não, não vai. Na outra vida, nós estaremos no paraíso ou no inferno. Então a gente brinca com isso de uma maneira muito natural. Conforme a gente vai se convertendo, a gente vai tendo clareza disso e mudando este vocabulário. Interessantes essas histórias, né? Muito interessantes. Por isso temos que estudá-la de maneira correta. Caminhe conosco nesse estudo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e familiares. Paz e bem a todos e a todas.